Hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estamos estudando no mês de outubro, que é, falando ainda dentro do tema do ano, a continuidade do tema intimidade com o Pai, ainda mais perto do Pai. E nós vamos olhar hoje para o capítulo, vamos dizer assim, da palavra. A voz, ouvindo a voz do Pai. Nós vivemos dias muito difíceis, em muitos sentidos. O Brasil passa por uma fase muito complicada do ponto de vista econômico, político, de segurança. Não só o Brasil, mas o mundo todo. A gente viu o que aconteceu essa semana lá em Janaúba, na Minas Gerais, na minha querida Minas Gerais, embora eu não seja mineiro. Lá nos Estados Unidos, aquele outro maluco que matou um monte de gente num show. A guerra verbal entre o Trump e aquele outro maluco lá da Coreia do Norte. Tantas outras coisas acontecendo, insegurança, incertezas, não é? E toda aquela confusão acontecendo lá na Catalunha, querendo separar da Espanha. E a gente vê que, não sei se é porque os meios de comunicação são mais fáceis hoje, mas a gente percebe as coisas ruins, o inimigo proliferando as suas obras aqui na terra muito rapidamente. Isso claramente é o sinal de que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela parece não estar muito longe. Embora eu sempre achei que todos os dias, cada dia, a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais próxima. Me parece óbvio e lógico, né? Cada dia que a gente passa, a gente está mais perto da dia que Ele tem marcado, que o Pai tem marcado para a volta dEle, para acabar com essa bagunça toda que está por aqui. Mas enquanto isso, enquanto Ele não vem, nós estamos vivendo e atravessando todas estas coisas que o inimigo está colocando na nossa frente. E também ele coloca não só de um jeito violento, como esses eventos que eu falei, mas ele também coloca de jeitos bastante sutis a sua presença. E aí a gente começa a ver que os programas de televisão, às vezes parecendo inocentes, o que os nossos amigos nos convidam a fazer, o que o nosso meio profissional às vezes nos convida a fazer, que são coisas que não são da vontade de Deus, são caminhos que não foram os que Deus traçou para nós. Então, Satanás está atacando de todos os jeitos, né? Teve aquela história lá também da exposição lá no Rio Grande do Sul, aquela história da exposição aí no MAN, né? de São Paulo. Tudo isso o inimigo está colocando para dificultar a nossa presença e a expansão do reino de Deus através de nós aqui na terra. E a gente acaba às vezes se conformando com determinadas coisas e acaba entendendo que, bom, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, e muitas vezes caímos nós em pecado, em descaminhos em relação a Deus, por conta de que é o século que nós estamos vivendo, é o momento que nós estamos vivendo, é o ambiente que a gente está vivendo. Então parece tudo normal, e nós às vezes também nos fechamos entre nós. Então procuramos levar uma vida séria diante de Deus, e a gente vem à igreja e ouve a sua palavra, e vai nas coinonias, e se reúne em pequenos grupos e tal, e a gente se fecha entre a gente mesmo para ouvir a palavra de Deus, para ver o que Ele quer, mas com pouca influência no mundo aí fora. Então eu quero fazer uma convocação hoje, para que você e eu mesmo, todos nós, todo o povo de Deus, retornemos à palavra para entender as respostas de Deus para as nossas vidas, para todas essas coisas que a gente está vendo. Pastor, estudos bíblicos, grupos de escola dominical, grupos de estudo, tudo isso é importante.
mas eu acho que a palavra de Deus vai nos convidar essa manhã a nós retornarmos individualmente à palavra de Deus. Então, hoje tem bastante tempo, nos próximos 45, 50 minutos, a gente vai observar 4 verdades, poderiam ser até muitas outras, mas 4 verdades pelas quais vale a pena voltar os nossos olhos à Bíblia, que muitas vezes estamos negligenciando. Nos contentamos com interpretações de outras pessoas, nos contentamos com estudos que a gente lê, livros evangélicos que a gente lê, nos contentamos com isso, mas eu quero convocar você, e Deus está me convocando também, a voltar à leitura da sua palavra. Então, a primeira verdade que eu queria abordar nessa manhã é que o retorno às Escrituras traz alegria. Eu me lembrei de uma história muito bacana sobre o retorno às Escrituras, quando estava pensando nesse tema aí. Foi a história de Neemias, não é? Esdras, Neemias, lá. Então, a história de Neemias, lá no livro de Neemias, todo o livro de Neemias conta o retorno do povo de Israel, que estava cativo na Pérsia, não é? Neemias era copeiro do rei Ataxerxes, e Ataxerxes, pelo jeito, gostava muito de Neemias, porque quando Neemias aparece na frente do rei, para servir o vinho para o rei, ele aparece com o semblante entristecido. E interessante que esse negócio de copeiro do rei era um negócio muito interessante. Os poderosos daquela época tinham os copeiros. E para que serviam os copeiros? Não é para chegar lá e servir o vinho para o rei. Ah, não, o cara poderoso tem um cara lá só para servir o vinho para ele, outro para servir o arroz, outro para servir a carne. Não era isso. O copeiro do rei fazia o quê? Punha o vinho no copo do rei e ele provava a bebida. Se a bebida não tivesse envenenada, se ele sobrevivesse, ele servia a bebida para o rei. Então, era uma função de risco. Por isso que os reis pegavam os escravos, os cativos, para fazer isso. Mas, pelo jeito, Neemias, que era um homem temente a Deus, devia ter ganho a graça do rei. Porque quando ele chega perante o rei, com semblante entristecido, e o rei percebe que ele está triste, pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? Ele disse: rei, veio um pessoal aí de Jerusalém, chegou aí, e me contaram que lá está tudo destruído, os muros estão todos destruídos, as casas, o templo, está tudo destruído, e eu não posso pensar que lá na casa dos meus antepassados tudo esteja largado, tudo esteja abandonado, e eu aqui no bem bom, porque ele estava lá na Pérsia, eles estavam como cativo, mas eles estavam vivendo bem ali, e eu aqui no bem bom, aqui no palácio, morando no palácio, tudo, e o meu povo lá, o que restou do povo que ficou lá, passando necessidade, e desprotegido, porque o muro era proteção contra os invasores. Então, cada hora entra um lá, invade aquilo lá e acaba com os meus irmãos de Jerusalém. E se o rei me desse uma graça, me desse um favor, de me dar uma folga, umas férias mais prolongadas aí, uma licença não remunerada, eu queria ir lá e ajudar a reconstruir o muro. O rei consultou a rainha e falou: tá bom, pode ir. Quanto tempo você vai ficar? Tá bom, pode ir. Eu falei assim: mas olha só, rei, olha como Deus mexe na história. Olha só, rei, só que a gente não tem material lá para reconstruir o muro. Será que o senhor não me daria uma carta aí que eu pudesse retirar a madeira das florestas e salvo-conduto para chegar lá e poder construir? Legal, o rei pegou e deu pessoas para irem com ele, ajudar a construir o muro, enfim, a mão de Deus atuando sobre um rei que não era temente a ele. E aí o que acontece? Quando Neemias chega lá, para encurtar a história, reconstrói o muro, e aí quando o muro está reconstruído, o povo se reúne numa praça, muitas pessoas, um povo enorme se reúne numa praça. Quando eles já estavam instalados nas suas cidades, vocês podem ler isso não agora, no capítulo 9,
de Neemias, quando os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, que era uma das portas do muro que eles haviam reconstruído. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro, e o escriba então estava numa plataforma elevada, como essa aqui, né, só que de madeira. Esdras abriu o livro e o povo todo se levantou. Ele leu em voz alta, veja só, desde o raiar da manhã até ao meio-dia. 6 horas esse povo ficou de pé ouvindo a palavra. 6 horas. Às vezes a gente se cansa aqui de ficar 3 minutos, né? Eles ficaram 6 horas ouvindo a palavra. Ele leu e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei e choravam enquanto ouviam. Esdras e os demais sacerdotes leram o livro da lei de Deus, e interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse. Leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor, seu Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém e amém. Neemias, Esdras, o governador, os levitas que estavam instruindo o povo, perceberam a tristeza que tinha abatido o povo por verem que estavam andando longe do Senhor. Então eles disseram, nada de tristeza e de choro. Podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado e celebrem com grande alegria, pois agora haviam compreendido as palavras que lhes havia sido explicada. Esse não é o texto da Bíblia, fui pegando os pedaços, mas essa é a história, né? Quando, então, o povo que estava cativo volta para Jerusalém, e mesmo aqueles que não tinham ido para o cativeiro, que estavam vivendo ali numa miséria total, porque os persas levaram a nata da sociedade de Israel naquela época para a Pérsia. Os pobres, os mendigos, os aleijados ficaram em Jerusalém, em Israel. Então, quando eles se reinstalam na sua capital, eles se reinstalam na sua terra, na sua cidade, eles estão sedentos de ouvir a voz de Deus, porque eles estavam cativos, porque haviam desobedecido a Deus, e tudo aquilo, a destruição do muro, a destruição do templo, a destruição das suas casas, tudo aquilo tinha acontecido por causa da desobediência do povo. Então, quando eles voltam e olham de novo para a palavra, o que acontece? Primeiro, eles param para ouvir. Segundo, eles refletem naquilo que está sendo dito, naquilo que eles estão ouvindo da palavra, que era lida por Esdras. Depois, eles ouvem o comentário da palavra e eles percebem que precisavam se arrepender, e por isso eles choram, caem no choro e se arrependem dos seus pecados. E a palavra vai contar mais na frente, depois, que eles fazem um pacto por escrito, de que a partir daquele instante eles seguiriam os caminhos do Senhor. Qual é a conclusão desse momento da história do povo de Israel? 445 anos antes de Cristo. Isso aconteceu. Qual é a conclusão? Acalmem-se, porque o dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e celebrando com grande alegria, pois agora tinham compreendido a palavra de Deus que lhes havia sido ensinada. Então, o retorno às Escrituras daquele povo a Israel trouxe alegria ao povo. Provocou arrependimento, provocou mudança, trouxe alegria. Bom, a segunda verdade que a gente quer abordar aqui hoje é que o retorno às Escrituras leva à verdade.
E aí é um outro momento, já não estamos mais em 445 anos antes de Cristo, mas estamos no ano, lá pelo ano 30, 33, por aí, de Cristo, né? E a gente encontra Jesus nesse período da história. E Jesus conhecia a Bíblia, certo? Vocês concordam que Jesus conhecia a Bíblia, não? Por que a gente sabia disso, né? Primeiro porque naquela época, um menino judeu de Israel, ele ia para a escola, aí pelos seus 6 anos de idade, e ele não ia lá estudar matemática, português, muito menos, né? Hebraico, sei lá. Ele não ia lá para estudar isso, estudava também, mas essencialmente para estudar a palavra. E dos 6 aos 10 anos, ele decorava o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Sabe o que eu sei disso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É tudo que eu sei de decor desses 5 livros da Bíblia. Mas vocês imaginam que um menino de 10 anos, quando chegava nos 10 anos, sabia a Bíblia de cor. De cor. A Bíblia não, o Pentateuco de cor, né? E dos 12 anos, até os 12 anos, depois dos 10 mais ou menos ao 14, aliás, dos 10 aos 14, ele decorava o resto da Bíblia deles. O Velho Testamento todo. Os livros proféticos, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, né? A história de Israel, os reis de Israel, eles decoravam tudo aquilo. Dá para imaginar o que é isso? Né? Mas eles tinham aquilo na mente. Por quê? Não dava para, como eu hoje, se eu posso ir para o meu trabalho com o meu aplicativo, Bíblia com 30 versões diferentes, né? Posso ir para o meu trabalho com aquilo ali, posso estar numa fila de banco, num hospital, qualquer coisa assim, posso consultar a Bíblia. Eles não tinham isso naquela época. Eram aqueles rolos enormes, não dava para ficar carregando, escrito no pergaminho, e a tradição oral, que ia sendo passada de pessoa a pessoa. Mesmo os rolos, os grandes rolos, foram escritos já ali na época de Moisés, por ali, né? Bom, então, Jesus conhecia a Bíblia, tanto que, aos 12 anos, ele foi levado no templo, e ele debateu o livro do profeta Isaías. Olha só, hoje a gente lê Isaías, como é duro de entender tudo aquilo que ele está dizendo lá, né? O que é profecia já ocorrida, o que é profecia messiânica, o que é profecia que vai ocorrer ainda, maior complicação. Mas Jesus estava debatendo aquilo com os doutores da lei, gente que por muito tempo vinha estudando os profetas, vinha por muito tempo refletindo sobre aquilo, discutindo sobre aquilo, e Jesus estava ali com 12 anos, tranquilinho, né, falando a respeito da palavra. É importante notar que Jesus conhecia tão bem as Escrituras, e ele sabia o momento exato de aplicá-las. Não vamos esquecer que Jesus estava aqui na terra, era filho de Deus, era Deus, estava aqui na terra como homem. Então ele tinha as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações que nós todos temos. Então, quando ele conhecia a lei, ele era muitas vezes, ou por ele conhecer a lei, por ele citar muitas vezes a lei e as Escrituras, ele fala, vocês, sobre a lei, sobre as Escrituras, sobre os profetas, né? Ele fala muitas vezes isso, ele se refere muitas vezes a isso, quando ele queria dar algum ensino, né? Por exemplo, lá em Mateus 22, 29, ele fala para as multidões, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não sabem nada a meu respeito, porque vocês não conhecem as Escrituras. Elas falam de mim. Profeta Isaías fala de mim, profeta Daniel fala de mim, e a Bíblia toda vem criando uma trajetória que traz até a minha pessoa. E vocês erram, sabe por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês acham que conhecem. Vocês interpretam a sua maneira, vocês interpretam sem o poder do Espírito Santo, então vocês acham que conhecem, mas vocês erram porque não conhecem
as Escrituras. Isso aparece também mesmo para os seus discípulos, não só para os fariseus, para os mestres da lei, mas vocês se lembram que lá, quando ele vai em Lucas 24, que está escrito a história da caminhada de Jesus após a sua morte pela estrada de Emaús, eles vão caminhando, Jesus se coloca ao lado daqueles 2 discípulos, e eles estão entristecidos, e Jesus pergunta: ué, por que vocês estão tristes, né? Eles dizem assim: você é o único aqui em Jerusalém que não ouviu falar do que aconteceu, mas sobre o quê? O Messias, ele veio, a gente achou que ele ia resgatar a gente do cativeiro do Império Romano e tal, e agora ele morreu, acabou assim, então acho que não era o Messias. E aí Jesus, com muita paciência, né, diz para ele: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Eles não disseram que o Cristo deveria sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito disto a Escritura. Então Jesus foi falando sobre a Escritura, foi pregando o Evangelho na Escritura, né? E tanto é que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade é a Escritura, a minha palavra é a verdade. Então, o que ele fala, o que está nas Escrituras, o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia é a verdade, e a verdade é que nos liberta. Então, quando nós voltamos o nosso olhar para a Escritura, não para os estudos bíblicos, as interpretações, mas quando nós voltamos o nosso olhar para as Escrituras, nós encontramos a verdade, a régua, aquilo que nos mede, mede as nossas atitudes perante a palavra dele, que mostra quais deveriam ser as nossas atitudes. E a interpretação pessoal, que acho muito interessante, um texto lá de Lucas capítulo 10, verso 25 a 26, ou até um pouquinho antes, quando um perito da lei chega e questiona Jesus sobre o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. E ele pergunta: mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Então ele reconhece, perito da lei, conhecedor de tudo isso que a gente falou até agora, do Velho Testamento, é claro, mas conhecedor disso tudo, ele volta para Jesus e fala: o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Então ele conhecia profundamente a lei, mas ele não tinha certeza da sua salvação. Então, conhecimento da Bíblia não traz salvação, nos mostra o caminho, mas não traz salvação. Então não nos deixemos enganar por isso também. E qual que é a resposta que Jesus diz? Alguém se lembra? Qual que é a resposta que Jesus dá para ele? Não, vai lá, se batiza, ou entra numa igreja batista, levanta a mão que você está salvo. Foi isso que Jesus falou ou não? O que Jesus falou? O que Jesus falou quando ele perguntou isso? O que está escrito na lei? Tipo assim, você conhece a lei. O que está escrito na lei? Foi a resposta de Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Falou assim: olha, você conhece a lei, interpreta a lei, peça a iluminação do Espírito Santo e você vai entender o que está escrito, porque você não entendeu nada. Você está lendo, mas você não entendeu nada. Então Jesus convida, na minha modesta interpretação, Jesus convida o perito da lei a olhar para as Escrituras com os olhos da fé, e não com os olhos do conhecimento, como ele estava fazendo até então. Né? E ele, então, nos dá o ensino de que olhar para as Escrituras com os olhos da fé, orientado pelo Espírito Santo, nos traz a verdade, nos retorna a verdade. Isso ano 30, 33 por aí, já da era cristã, né? Então nós demos um salto lá de 500 anos, e agora nós vamos dar um salto de mais ou menos 1.500 anos.
Para dar um salto desse, precisa molhar a goela, né? Senão, de 1.500 anos. E nós vamos para onde? O retorno às Escrituras nos traz avivamento. O que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Reforma. Se alguém falasse Halloween aqui, ia ser excomungado, né? Então, isso era o pastor Ari Veloso que falava lá na igreja do Morumbi para a gente, quando ele falava sobre isso, quando ele falava sobre a reforma. Eu acho que vale a pena a gente gastar alguns minutos falando aqui de Martinho Lutero. Nós estamos comemorando agora, em outubro, os 500 anos da Reforma Protestante. E nós estamos aqui esta manhã por causa desta reforma. Por causa dessa reforma. Por quê? Nós somos uma igreja cristã, evangélica, de tradição reformada, protestante. Aliás, no passado, quando eu era jovem ainda, nós éramos chamados de protestantes, não éramos chamados de evangélicos. Evangélicos veio um pouco mais depois. Nós éramos chamados de protestantes ou de o povo do livro, porque a gente andava com a Bíblia embaixo do braço. Ou quando a gente ainda era adolescente, que tinha vergonha, mas ia para a igreja de terno e gravata, escondia a Bíblia aqui assim, ó, né? Porque ficava com vergonha de andar com a Bíblia, porque a gente era chamado, olha lá o Bíblia ali e tal, né? Ou Bíblia indo para a igreja ali. Ninguém desconfiava que a gente estava indo para a igreja, né? De terno e gravata, com 15 anos de idade, ninguém desconfiava que estava indo para a igreja, né? Mas a Bíblia a gente tinha que esconder, né? Então, a gente era conhecido como povo protestante e o povo do livro. E como isso aconteceu? Em 1517, Martinho Lutero, ele era um monge alemão, ele tinha mais ou menos 33 anos de idade, quando ele afixa na porta do... vou ter que ler isso aqui. Wittenberg, na porta da catedral de Wittenberg, a cidade onde ele era monge lá, ele afixa 95 teses que vão ser o divisor de águas ou vão acabar sendo a separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana e aqueles que adotaram o protestantismo depois. Então, quando a gente está falando dos presbiterianos, batistas, metodistas, etc., toda a Assembleia de Deus, tudo isso vem de Lutero para cá. Nós estamos falando de 1500, anos de 1517, 1520. Eu dou a palavra depois. O que aconteceu? É importante a gente lembrar uma coisa. O que é isso? E por que isso é importante? E o que isso tem a ver com o retorno das Escrituras? Martinho Lutero, ele era um monge, ele se tornou monge por superstição. Ele teve um evento lá, que ele estava caminhando numa estrada, uma tempestade muito forte. O pai dele queria que ele fosse advogado, estudasse direito, ele estava estudando direito, e um dia ele estava caminhando numa estrada lá, e de uma tempestade enorme, raios de todo lado, árvore caindo, e ele ficou muito assustado com aquilo, e o povo daquela época era muito supersticioso, e ele, muito assustado com aquilo, ele pega e reza para Santa Ana, e diz: Santa Ana, se você me livrar da morte, hoje eu vou virar monge. E é assim que ele se torna monge. Ele vai para o mosteiro, era uma família mais ou menos bem financeiramente, né? Mas ele vai para o mosteiro, mesmo contra o desejo do pai dele, que queria que ele terminasse o direito. Ele vai para o mosteiro e lá ele começa a estudar filosofia e teologia, né? E ele começa a estudar a Bíblia, agora sim já a Bíblia completa, com o Novo Testamento e tal, em latim. E ele dominava muito bem o latim. Mas o latim não era língua corrente. E ele começa a estudar e começa a ver que havia uma diferença entre o que a Bíblia estava falando, o que ele estava olhando lá para a Bíblia, e o que a igreja a qual ele pertencia, a Igreja Católica Apostólica Romana. Estou contando história aqui, hein? Não estou falando nada contra a Igreja
Católica Apostólica Romana. Estou contando a história, vocês podem entrar em qualquer Google da vida, aí, em qualquer livro, em qualquer coisa, que vocês vão ver isso aí lá. Então, ele olha para a Bíblia e diz, espera aí, o que a igreja está praticando não é o que a Bíblia está falando. Tem coisas aqui que não batem. E o que é que a igreja estava praticando? Naquela época era muito comum a venda de indulgências. Indulgências era a venda do perdão de Cristo para a alma das pessoas, né? Começou vendendo indulgência para tirar as pessoas do purgatório. Então eles bolaram uma história lá de que a gente morria, ia para o purgatório, porque nem todos os pecados tinham sido perdoados em vida. Às vezes o camarada esqueceu de pedir perdão, às vezes não deu tempo, morreu de um acidente, não deu tempo, então a alma ia lá para o purgatório. E quanto mais pecador o camarada tinha sido feito, mais tempo ele ficava no purgatório e lá ele ficava sofrendo. Então tinha uma saída para isso. A Igreja Católica Apostólica Romana da época inventou uma saída para isso, que era a venda de indulgências. Então você dava um dinheiro para a igreja, porque a igreja estava na época construindo a Basílica de São Pedro, lindíssima por sinal, construindo aquilo e com dinheiro dos pobres fiéis que acreditavam nesse negócio aí de venda de indulgências. Depois eles começaram a perceber que esse negócio era bom demais, que dava muito dinheiro. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a terceirizar a cobrança das indulgências. Então eles escolhiam algumas pessoas boas de plá, né, que falavam bem, que se comunicavam bem, que se dá um microfone, uma câmera de TV na frente, os caras viram a fera para comunicar, né? E eles começaram a dizer, o Papa dava lá uns selinhos para ele, e dizia assim, você pode sair por aí arrecadando dinheiro, lembrando que metade é meu, certo? Metade é meu e a outra metade fica para você. Eles pegaram o microfone, câmera da mão, olha, se você vier, fizer a corrente de 70 e tantos dias, todos os dias trouxer os seus dízimos, não, eles não tinham microfone nem TV, mas isso lembra alguma coisa que está acontecendo hoje em nossos dias, certo? Então era isso mesmo, eles saíam de lá, eram pessoas boas de comunicação, isso está registrado na história, e eles saíam falando e prometendo coisas em nome do Papa. Tinha umas coisas muito interessantes assim, que dizia assim, cada vez que da propaganda deles, né? Cada vez que uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai, né? Quer dizer, era a propaganda que eles faziam, né? Faziam muitas, como se diz, muito auê em torno disso, porque eles queriam arrecadar dinheiro. Metade para o Papa, metade para ele. E com isso a igreja foi ficando rica. Tinha gente que não tinha dinheiro. Cara, o que vai fazer quando não tem dinheiro? Você não tem dinheiro não, mas você tem terra. Tem lá uma fazenda lá que eu herdei do meu pai, então, me dá suas terras aqui. Então com isso a igreja ficou riquíssima, riquíssima e com muitas terras. Vocês imaginam então o poder que um Papa tinha. Tinha mais poder que muitos imperadores da época, muitos reis da época, porque tinham muitas terras, tinham terras em todos os lugares, né, e que as pessoas davam para pagar as indulgências, e com isso, Lutero, olha para aquilo e fala assim, mas não é justo, não é justo, a salvação não é por aí, não é o que eu estou lendo na palavra, e ele se bananou muito quando ele lê lá em Romanos que o justo viverá pela fé. Quando ele vê isso, ele pira, então, de vez. Pira de vez, porque ele fala, não é possível. O justo viverá pela fé, então eu só posso ser justificado pela fé. E a Igreja Católica está dizendo que não, que eu tenho que dar meus bens, tenho que dar meu sacrifício e tal. E ele faz o quê, então? Só para resumir um pouquinho a história. Ele escreve 95 teses sobre a justificação e ele coloca na porta da Catedral de Wittenberg. O que era isso? Na verdade é o seguinte, é como se alguém chegasse aqui na porta da igreja aqui e afixasse ali, olha, eu não creio no que vocês estão falando, eu entendo isso e chamo vocês para o debate. Não é?
Como se fosse um convite para o debate. Hoje a gente faria isso pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Mas lá naquela época não tinha esse negócio aí. Então, ele vai lá e fixa isso aí na porta da catedral. E aí o povo, ele chamou o povo para o debate e o povo foi, né? Aí a Igreja Católica se levantou, os bispos, os cardeais da época começaram a debater as ideias de Lutero, mas viam que ele tinha provocado um grande problema para eles, para a Igreja Católica. Qual era o problema? Teve outros, Lutero não foi o único que se rebelou contra a Igreja Católica, tiveram outros padres, monges, que escreveram teses também, mas elas são praticamente desconhecidas da história. Por quê? Porque a tese de Lutero ia exatamente no ponto central do que era a Igreja Católica naquela época. Uma agência de arrecadação de fundos, uma agência de arrecadação de riquezas, de terra, de ouro, de prata, de dinheiro. A gente, alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de visitar lá o Vaticano e conhecemos, andamos lá por fomos na Capela Sistina, na Basílica, toda a Basílica, né? E as habitações dos papas. Vocês não têm ideia, aqueles que não tiveram lá, a gente não tem ideia de que cada papa construía os seus próprios aposentos. Eles não queriam usar os aposentos do papa anterior. E cada um que ia construindo mais rico, mais luxuoso, mais confortável, maior, mais amplo. Enfim, são alas e alas enormes assim, que foram ficando em desuso, porque eu não vou morar naquele quartinho ali, eu vou construir algo mais luxuoso para mim. E eles, então, são dezenas assim de aposentos, um mais rico, ouro na parede, tapeçarias, pinturas, coisas assim impensáveis, né? Impensáveis. E Martinho Lutero estava mexendo exatamente isso. Alguém criticando Martinho Lutero diz: Lutero, você não vai viver muito tempo. Por quê? Não, porque você está mexendo com a coroa do Papa. Você não está mexendo com gente pequena, você está mexendo com gente muito poderosa e você está atacando, não o Papa, mas você está atacando a coroa do Papa, né, que é a coroa de ouro e tal, né? Você está atacando a coroa do Papa. Então, Martinho Lutero afixa essas 95 teses, chama o pessoal para a briga teológica, para a discussão teológica, o pessoal vai para essa discussão, e aí existem aqueles que se tornam partidários de Lutero, que são convencidos das teses deles, existem aqueles que vão contra porque iriam ser afetados economicamente. Esse é o resumo da história, a questão econômica aí, né? Lutero, então, contrapondo essa parte da Igreja Católica, quando ele sai para a discussão, ele consegue o apoio de outros padres, outros monges, mas a população não estava entendendo bem aquela história. Por quê? Porque a população não tinha acesso à palavra de Deus. Além disso, Lutero desconfiava da tradução que havia sido feita do grego para o latim, porque as missas eram pregadas em latim, o sacerdote, o padre, ficava de costa para o público, de frente para o altar, falando em latim, e o povo não entendia nada, o povo comum não entendia nada daquilo que ele estava falando. Então, imagina só, como a gente entrar numa igreja coreana, por exemplo, japonesa, chinesa, não é? E a gente vai ficar lá, vai ver, vai achar bacana as músicas e tal, mas não vai entender a palavra. Tudo feito em latim para um povo que não sabia falar latim. Isso foi até a minha época de adolescente, que eu tive a oportunidade de ir com alguns amigos na igreja católica deles, de ver missa rezada parte em latim. Não sai para nada, né? Então, de repente, Lutero se dá conta disso e ele faz o quê? Ele pega uma tradução que um outro padre tinha feito, que é Erasmo de Roterdã, tinha feito uma tradução
não muito perfeita, mas tinha feito uma boa tradução do latim para o grego, ou seja, vamos voltar ao original, vamos ver o que o original está dizendo sobre isso mesmo, porque essas distorções todas que estão acontecendo na igreja, elas estão vindo dessa interpretação que o latim está trazendo e que nem sempre, que a maioria das pessoas não ouve. Então, Erasmo de Roterdã faz uma tradução, na mesma época de Martinho Lutero, uma tradução para o grego, e aí Lutero vai estudar o grego, já sabia grego, ele vai estudar essa versão de Erasmo de Roterdã, e ele vai fazer uma tradução da Bíblia grega agora, da versão grega, não mais do latim, que estava viciada a tradução, vai fazer uma versão do grego para o alemão corrente, porque ele era alemão, estava numa cidade, num país, morava na Alemanha, então agora sim o povo podia ter acesso à Bíblia, porque agora estava escrito em alemão fluente, alemão corrente, alemão do dia a dia de todas as pessoas. E olha só como a mão de Deus trabalha na história, gente. Não há dúvida de que Deus intervém no momento certo. E aí, parênteses, eu acho que Deus está muito próximo de fazer uma intervenção muito importante entre nós, por causa de todas aquelas coisas que eu falei no começo lá, não é? Mas Deus intervém no momento certo, também lá na vida de Martinho Lutero e daquele povo, quando ele traduz a Bíblia e diz assim, bom, e agora? Nós vamos ficar escrevendo aqui a Bíblia toda em alemão, né, para distribuir para o povo? Quantas pessoas vão precisar para escrever isso? Quanto tempo nós vamos para levar isso? E o que Deus faz nessa hora? Um outro alemão, né, Gutenberg, ele inventa a prensa. E eles conseguem, então, imprimir não só as ideias de Martinho Lutero, como a Bíblia em alemão, e imprimir em alta velocidade, daquela época, a Bíblia em alemão. Então, Deus interviu na história na hora certa para que aquele homem que tinha voltado à palavra, que tinha voltado às Escrituras, que tinha voltado ao texto original das Escrituras, que queria reformar a igreja. Ele não queria uma divisão com a igreja, ele queria reformar a igreja. Deus dá a ele a oportunidade de divulgar isso tudo em alta velocidade. E aí começa a reforma. Ele vai lá para um daqueles concílios que eles chamam, né? E ele é perseguido, depois é ameaçado de morte, e ele foge. Ele acaba morrendo de morte natural, mas ele deixou o seu legado para nós hoje aqui. Então, esta palavra que nós temos hoje, estas escrituras que nós temos hoje, e esta confiança de que nós podemos confiar no Senhor e na sua palavra, ela vem lá de Martinho Lutero. E interessante o seguinte, que Deus coloca pessoas, às vezes pessoas humildes, porque a gente vê Martinho Lutero, ele era um cara muito estudado, é verdade, era louco por estudar, um cara muito estudado, mas era uma pessoa de origem humilde, e continuou monge até o final da sua vida. E ele lutou contra papas, reis, contra os poderes, contra a riqueza, contra tudo isso. E ele conseguiu trazer um avivamento para a igreja. A igreja católica expulsou de uma forma dramática a Martinho Lutero de lá, e fez com que ele fosse procurar o seu caminho, mas ficou tentando persegui-lo, seus amigos que o esconderam para que ele não fosse morto. Ele depois se casou, teve 6 filhos, tal, e continuou pregando. Registra-se que existem mais de 7.000 sermões registrados como em nome feitos por Martinho Lutero. Era um louco por estudar a Bíblia, ele era mais professor do que pregador, né? Ele era um exegeta por excelência, ele mergulhava na palavra, interpretava a palavra, e ele fez isso livro a livro, como alguns pastores que a gente conhece, pegou salmos e
verso por verso em Salmos, pegou Romanos, verso por verso em Romanos, pregou quase que a Bíblia toda assim, né? E disso apareceu depois, não foi Martinho Lutero que escreveu, mas apareceram as 5 chamadas 5 solas. A gente talvez vai ouvir alguns pregadores, alguns estudiosos falar sobre isso aí esse mês. São as 5 solas. Solas quer dizer somente. Somente a Escritura é a fonte de verdade. Não a igreja, não a tradição, não o que falam os papas, não o que falam as bulas papais, mas somente a Escritura é a verdade. E a Escritura não falava essa questão da indulgência aí, por isso que o pessoal estava contra, né? Somente a graça, somente pela graça nós somos perdoados e nós somos salvos. Somente pela graça, não pelo pagamento das indulgências. Somente a fé, somente pela fé, nós podemos chegar diante do trono de Deus, através de Jesus Cristo, somente pela fé. Porque um dos grandes conflitos de Martinho Lutero foi que ele se julgava incapaz de se achegar a Deus. Então, isso antes dele descobrir isso na palavra, ele se chicoteava, inclusive, fazia boas obras incansavelmente, e ainda assim sentia que ele não chegava até o trono da graça. Então ele disse, como é que eu vou fazer? Eu não consigo, até que ele descobre Romanos, o justo viverá pela fé. Então, somente pela fé, somente Cristo é capaz de nos levar ao convívio e à comunhão com Deus. A gente está vendo, essa semana de Romaria, lá para a Catedral de Aparecida, pessoas viajando 11 dias a pé, os pés todos feridos, todos cansados, com cruzes, pessoas que são atropeladas nas estradas por aí, nas romarias, né? Porque eles viajam à noite por causa do sol. E um sacrifício assim que às vezes a gente, tanta fé que essas pessoas têm, e fé verdadeira elas têm, mas na coisa errada, na pessoa errada. Porque somente a fé em Jesus Cristo é capaz de nos levar à presença de Deus, é capaz de lavar os nossos pecados, nos perdoar e nos levar à presença de Deus. E é isso que Martinho Lutero estava falando. E por último, glória somente a Deus. Os papas estavam se pondo nos tronos e eles exigiam reverência, exigiam glória para eles. Mas Martinho Lutero, nas suas teses, defende que a glória a gente só deve a uma pessoa, a Deus. Glória somente a Deus. Isso não foi Martinho Lutero que escreveu dessa forma organizadinha assim, foram os teólogos depois que, organizando as teses dele, né, tiraram essas 5, chamamos 5 solas, né, que são somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Quando nós olhamos para esses 5 pontos, se nós colocarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós olharmos para isso como sendo o nosso parâmetro de conduta, nós vamos perceber quanta coisa nós precisamos mudar na nossa vida para que nós andemos de acordo com a Escritura. O retorno às Escrituras traz também intimidade com o Pai. A intimidade com Deus, a santificação, na verdade, é uma saída de uma vida de mentira, de faz de conta, uma vida que não é, às vezes a gente é boa pessoa, tal, tudo bem, mas é meio que uma vida de faz de conta que nós levamos quando nós não estamos olhando para a palavra. A gente vai pelo conhecimento que a gente adquire, pelo conhecimento que a gente ouve e tal, mas somente a Escritura pode nos permitir uma intimidade com o Pai que permite a santificação, porque Jesus disse lá em João 17,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Se nós não olharmos para a palavra, nós não vamos conhecer a verdade. E a verdade, se não conhecemos a verdade, logo não seremos libertos do pecado. Como a gente viu antes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, que por meio da palavra somos unidos e moldados para a tarefa que Deus tem para nós. Essa é a versão da linguagem, a mensagem, da tradução à mensagem da Bíblia, não é? A palavra de Deus, então, ela é diferente de qualquer outra palavra, de qualquer outro ensino. As palavras que lhe disse, na verdade, por que ela é diferente? Porque elas são espírito e vida. São espírito e verdade. As palavras que lhe disse são espírito e verdade, disse Jesus também. Então a Bíblia, na verdade, é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus, ela gera vida, cria fé, produz mudança, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa as nossas mentes e cria as coisas, né? Então essa é a palavra de Deus, está meio pequenininho ali, mas dá para ler, né? E nos garante o futuro eterno. Vai na Bíblia, nós vamos encontrar isso tudo aí. Nós vamos encontrar tudo isso aí, né? Vocês reconhecem algumas frases, outras não tanto, mas elas estão lá para nos mostrar que a palavra de Deus não é um livro qualquer, que apenas nos ensina uma doutrina evangélica, uma doutrina cristã, mas ela pode produzir tudo isso na nossa vida. E assim, nós não podemos viver sem a palavra. Se gera tudo isso, se tudo isso é uma verdade na nossa vida, nós não podemos viver sem a palavra. Nós devemos colocá-la como tão essencial como a nossa comida. E Jó sabia disso, porque Jó escreveu, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Né? Meu pão de cada dia. Uma curiosidade, na Bíblia a gente encontra também uma refeição completa, né? Diz que a palavra de Deus é leite, ela é chamada de leite, ela é chamada de pão, ela é chamada de comida sólida, Paulo fala disso, né? É chamada também de doce sobremesa, Salmo fala disso. Então é uma refeição completa. Curioso isso, que é disso que nós temos que nos alimentar todos os dias. E nos alimentarmos todos os dias quer dizer que a palavra deve ser uma prioridade na nossa vida, porque se Deus é uma prioridade na nossa vida, ouvir a voz dele é a nossa vida. Alguém já disse que quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, ele fala comigo. Então, é interessante, às vezes a gente pensa, mas eu estou orando faz tempo, estou orando incessantemente por uma revelação, uma cura, uma orientação, alguma coisa que eu preciso na minha vida, estou orando e Deus não responde. Mas você está lendo a Bíblia? Não, Bíblia não, mas eu estou orando, então você não vai ouvir mesmo, porque Deus não vai pôr um trombone aqui numa nuvem do céu e te falar o que Ele espera de você. Sabe por quê? Porque tudo o que Ele tem para nos ensinar já está na sua palavra. Eu não quero dizer que Deus às vezes não se revele às pessoas, porque o Espírito Santo é como o vento, sopra para onde quer, do lado que quer, a gente não vê, mas ouve a sua voz, não é? Ouve o seu ruído. Então, não quero dizer isso, mas os princípios da palavra são já a revelação do que Deus espera que a gente, da forma como Deus espera que a gente viva. Então, nós temos que o senhor quer que eu mude de emprego ou não mude de emprego, mude de casa ou não mude de casa, case com fulano ou não case com ciclano? Eu não sei, Deus acho que não vai responder assim tão diretamente, na maioria das vezes não.
Por quê? Porque os princípios para tudo isso estão na sua palavra. Ele quer que nós vivamos a nossa vida do jeito que a gente entende, aonde quer que a gente vá, representando a palavra dele e a vontade dele. Então não importa se eu vou morar em Sorocaba, São Paulo, Curitiba, não importa isso, né? O que importa é que aonde eu for, eu tenho que representar a Deus e a sua palavra diante daquele universo que eu estou. Esse é o princípio. Então eu creio que permanecer na sua palavra é a chave para que nós tenhamos uma vida cotidiana submetida à vontade de Deus. E isso significa 3 princípios. Aliás, permanecer na palavra de Deus nos traz 3 princípios que são muito importantes. O primeiro é aceitar a autoridade da palavra de Deus. Né? Já vi gente lendo e falando assim, não, tudo bem, eu conheço uma pessoa que leu a Bíblia de capa a capa, aliás, mais de uma pessoa que leu a Bíblia de capa a capa, mas que não reconhece a autoridade da Bíblia. Um bom livro, um livro muito bem escrito, muito bem elaborado, boas mensagens e tudo, mas não reconhece aquilo como autoridade na vida dele. Então, não adianta nada a gente simplesmente reconhecer a Bíblia como um bom livro, como um livro de boas doutrinas, de bons ensinos morais, se nós não reconhecemos a autoridade que esse livro tem na nossa vida. E isso significa o quê? A autoridade que nós temos que aplicar na hora das nossas decisões. Então, se tem alguma decisão a ser tomada, que a palavra de Deus não nos autorize a isso, esquece, porque vai dar errado. Nem se preocupe, vai dar errado. Você pode tomar a decisão, mas vai dar errado, porque a Bíblia não nos recomenda aquela decisão. Então, reconhecer a autoridade significa que tudo o que é corrompido pela sociedade, corrompido pelo momento em que nós vivemos, tem que ser comparado com a verdade da Bíblia e nós devemos protestar contra isso. Lembra-se de Martim Lutero? Protesto de Martim Lutero, protestante. Nós temos que reconhecer a autoridade da palavra de Deus e com ela protestar contra tudo que nós estamos vendo de errado, seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. Nós temos que protestar, mas de acordo com a palavra de Deus. Não o que eu acho, não o que eu interpreto, não o que eu penso, mas o que a palavra me ensina para isso. Paulo explica que tudo nas Escrituras, que estão nas Escrituras, é a palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar, ajudar as pessoas, para corrigi-las e mostrar-lhes como se deve viver. Então, voltar à palavra, permanecer na palavra é um dos princípios. O outro princípio é assimilar sua verdade. Porque às vezes nós lemos, tipo, capa a capa, né, mas a gente não tirou suas verdades. Opa, peraí, aqui eu estou vendo essa verdade aqui, e eu estou vivendo contrário a isso. Então, acho que eu estou errado aqui. Deixa eu comparar bem esse negócio aqui, a forma que eu penso, a forma como que eu vivo, se está de acordo com a palavra ou não. Para isso, é preciso que a gente, para assimilar, é preciso que a gente receba a palavra, então a gente esteja atento a quem está lendo a palavra, a quem está ensinando a palavra, conferindo na palavra se aquilo é verdade ou não, mas a gente precisa ler, porque vir à igreja, vir à escola dominical, ter uma aula da escola dominical, onde a gente fala aqui 45, 50 minutos direto, depois o pastor fala mais 40 minutos direto, e a gente vai para casa e acha que está satisfeito, já ouviu a voz de Deus, não é suficiente. Nós temos que voltar a casa e nós temos que conferir. Eu achei muito interessante aquele pastor que esteve conosco aqui de Araçatuba, acho que era Flávio ou Fábio, não sei agora, quem que lembra? Fabrício? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Pastor Fabrício, da igreja de Araçatuba, ele falou o seguinte: como é que a coinonia, os grupos, as células lá na igreja, eles
se reúnem. Aqui nós fazemos pessoal que frequenta lá a Vila Progresso, lá sabe, né? A gente se reúne, então escolhe uma pessoa, essa pessoa vai lá e dá uma palavra e a gente discute em grupo ali. Lá no modelo que eles adotaram lá, o pastor prega no domingo, eles não têm escola dominical, nada, tudo, o pastor ensina no púlpito, depois eles vão para os grupos com as questões de discussão baseado naquilo que foi pregado no domingo. E toda a igreja, não me lembro, 600 e tantos grupos, células que eles têm, discutem aquilo que foi pregado e se aprofundam nas ideias daquilo que foi pregado no dia. E debatem ali de acordo com a palavra. Então, isso é como os bereanos lá que ouviam o evangelho, na época de Paulo, eles ouviam o evangelho, depois eles não se contentavam com aquilo. Eles chegavam em casa e iam conferir se tudo aquilo estava de acordo com as escrituras mesmo. Então vejam que, por favor, não se apeguem simplesmente à palavra de quem está falando aqui na frente. Nem na minha, muito menos na minha. Então, receber a palavra, ler a palavra, pesquisar, só ler assim, vapt-vupt, 5 minutos, né? Antes de sair de casa, para não bater o carro, para não acontecer nada de errado no trabalho, tudo aquele desencargo de consciência assim, também não resolve. É preciso pesquisar, estudar, fazer perguntas aos textos e, outra coisa importante, memorizar o texto. Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo, eu já contei essa experiência aqui algumas vezes, um momento de muita aflição minha, né, eu lembro de um texto da palavra de Deus, e naquele momento, esse texto da palavra de Deus, assim como cai a ficha, um momento de muita angústia, aí eu me lembro daquele texto que, quem poderá nos separar do amor de Cristo? E quando eu lembro disso, naquele momento que eu estava entendendo que tudo estava descaminhando na minha vida, né? Eu lembro desse texto, diz, não, este fato não vai me separar do amor de Cristo. E quando você tem isso na memória, te traz a lembrança, um momento de refrigério, porque o texto está lá memorizado. Tive uma experiência outro dia também, que estava com um colega, conversando com ele, e ele estava muito preocupado com uma outra pessoa com quem ele tinha tido um atrito durante o dia. Nem é cristã, essa pessoa não é cristã, ele tinha tido um atrito durante o dia e estava muito angustiado, muito preocupado, porque essa pessoa, inclusive, era mais poderosa que ele na organização, né, na empresa, e conversando comigo, eu disse o seguinte, olha, sabe o que você tem que fazer? Eu me lembrei de um texto, mas eu ia falar para ele, isso não ia significar grande coisa para ele, mas eu me lembrei do texto, então eu disse, sabe o que você tem que fazer? Olha, antes do final da tarde, vai lá, e acerta os ponteiros com ele. Não deixa esse negócio prosperar. Do que eu me lembrei? Não se põe o sol sobre a sua ira. Né? Me lembrei disso, me lembrei do texto. Fui lá e dei um bom conselho. Quer dizer, dei um conselho para ele. Né? Acho que foi um conselho baseado na palavra, por isso que eu posso dizer que foi bom. Não sei se isso deu certo ou não, porque isso foi na sexta-feira agora. Então, não sei se isso deu certo ou não. Então, a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus pode nos ajudar, não só a enfrentarmos momentos difíceis, como ajudar outras pessoas a encontrarem o bom caminho. Mas nada adianta a gente memorizar, a gente ler, a gente entender, se a gente não aplicar. Aplicar os princípios da palavra. Nós podemos ler, pesquisar, relembrar, refletir. Será inútil tudo isso se nós não aplicarmos na prática. Nós devemos tornarmos praticantes da palavra, é o que Jesus nos ensina. Enganamos a nós mesmos quando nós presumimos que conhecemos a palavra, ou que nós, participando das aulas, participando das pregações, ouvindo pregações durante a semana, indo no clube bíblico, ou numa escola de teologia, ou qualquer coisa que seja, se nós simplesmente tomarmos isto como nosso momento de estudo bíblico, nada adianta, porque nós
somos envolvidos pela vida e acabamos conhecendo muito da palavra e não a praticando. Então não adianta. Jesus disse que quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a sua rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. E ele disse: agora que vocês conhecem estas palavras, felizes serão se as praticarem. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E acho que você quer também, não é? Se você não quer ser feliz, procura um psiquiatra, por favor, rapidinho. E aconselhamento também, né? Porque se você não quer ser feliz, não conheço ninguém na minha vida que queria ser infeliz. Então, para nós sermos felizes, a garantia de nós sermos felizes é praticarmos a palavra. E aí, antes de dar a palavra para os comentários, que eu prometi, eu quero encerrar com essa frase de Moody. Foi um evangelista que viveu no século XIX, 1837 a 1899, e ele disse: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Que assim seja, e que o retorno à Escritura nos traga verdade, avivamento, nos traga uma renovação de mente, para que nós possamos viver de acordo com os princípios da palavra, no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo na sociedade secular por aí. Eu não quis interromper, dessa vez, para os comentários, para a gente ir na sequência lógica, tá? Mas agora, se alguém quer comentar alguma coisa... Parabéns pelo que foi apresentado. Inquestionavelmente, toda essa linha. Eu só gostaria de levar a igreja. Tem um ponto que eu convido a igreja a raciocinar. Nós, batistas, estamos reunidos aqui não por causa do reformador. Tem uma outra versão que diz o seguinte, que a origem dos batistas veio de um grupo chamado os anabatistas, cuja história se perde, porque a gente pode muito bem... 2 minutos, por favor. Não vai dar tempo. Então, Não consegue sintetizar em 2 minutos? Meu irmão fala de história, veja só. É porque a discussão não é a origem dos batistas. Eu sei. Retorno à palavra. Se o senhor for dizer alguma coisa, retorno à palavra... Então, vou colocar um retorno à palavra, dizendo o seguinte, Cristo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quem fez com que as palavras não passassem, desde a partida de Jesus Cristo, após a ressurreição, até os nossos dias, foi exatamente esse grupo chamado os anabatistas, que deram origem a 6 grupos diferentes. Quakers, Amish, Mennonite Colony, os batistas, que são o maior grupo. E com isso, nós trouxemos a palavra conforme a Bíblia nos ensina. Só um exemplo. Se os irmãos forem verificar as doutrinas dos protestantes, presbiterianismo, metodismo, luteranismo, como é que é praticado o batismo lá? Aspersão e de criança. Não observa os ensinos que a gente primeiro tem que crer para depois ser batizado. E o batismo tem que ser por imersão, porque simboliza a morte para o mundo e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Eu vou parar por aqui, mas uma outra hora seria bom, eu gostaria de falar bem mais, é um assunto, porque senão a gente vai estar comemorando algo que só alimenta a mentira do catolicismo romano, dizendo que todas as igrejas cristãs se originaram no catolicismo romano, que nunca foi uma igreja verdadeiramente cristã, nominalmente cristão, e não foi fundada por Pedro, mas por Constantino no 4º século, em torno do ano 300 e pouco. Obrigado pela história.
Obrigado pela história, mas eu sou obrigado a interromper porque nós temos que terminar. E o que é importante nós fecharmos aqui? Eu estou convocando a igreja ao retorno à palavra. Eu estou convocando a igreja ao retorno à palavra. Não, repito, para ficar bem claro, não a história de Martinho Lutero, não é? Mas o retorno à palavra. Eu usei Martinho Lutero como um dos momentos da história em que Deus age através de pessoas para que nos alertem do retorno às palavras, não à história. Ficou claro agora? Ficou claro? Beleza? Então, o irmão, por favor, procure o Edilson, que é o diretor da escola dominical, e proponha uma aula sobre isso, que aí vai ter bastante tempo para falar, assim como eu tive hoje. Pessoal, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pela oportunidade que Ele nos dá de termos a sua palavra escrita na nossa própria linguagem e que nós possamos nos voltar a ela, para nela encontrar as nossas referências, não na origem da história, não na origem dos acontecimentos da história, mas na sua palavra, a nossa referência de vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor falou conosco nessa manhã através da sua palavra. Move o nosso coração, para que nós retornemos à sua palavra, para que nós olhemos para a sua história, e agradecemos mesmo por aqueles homens que o Senhor usou no passado, de maneira poderosa, para fazer com que a tua palavra fosse preservada e chegasse até nós hoje e nós tenhamos acesso livre e de maneira sólida, ter conhecimento do que o Senhor quer para a gente, de nos libertar dos nossos conhecimentos, das nossas opiniões, das nossas atitudes em relação ao mundo, que está nos provocando para que nós vivamos em acordo com Ele. Mas nós não queremos esse acordo. Nós queremos, ó Deus, romper com todas as coisas, todos os prazeres, todos os benefícios que esse mundo nos dá. Mas para isso, ó Deus, move o meu coração e o coração dos meus irmãos, para olhar para a tua palavra e entender nela quais são os teus caminhos para nós, em nome de Jesus. Amém.